Sejam bem-vindos todos que estão aí com a gente a mais uma live agora do Parceiros no Reino. Hoje nós vamos estar conversando com o pastor Márcio, da cidade de Rio Grande. Ele é missionário da Junta de Missões Nacionais do Rio Grande do Sul e vai estar conosco hoje compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem falado ao seu coração, aquilo que Deus tem instrumentalizado através da sua igreja. Numa cidade tão próxima da gente, creio que Rio Grande está a cerca de 30 a 40 quilômetros daqui de Pelotas, mas mesmo assim são cidades com realidades completamente diferentes uma da outra. Muito obrigado por você me receber na sua casa, que nós tenhamos agora um momento especial, um momento do Senhor mesmo para a nossa vida, para que a gente seja edificado e tenhamos o nosso coração aquecidos nesses dias frios. Márcio, para a gente começar então, compartilha com o pessoal quem você é, sua vida, sua igreja, seus desafios. Se apresenta para o pessoal, porque talvez tenham pessoas que não conheçam você. Legal. Sou o pastor Márcio, sou natural do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, não da capital. Não sei se isso é relevante ou não, mas em Campinas. Sou casado com a Cat, mais fácil falar Cat do que Catherine. E não temos filhos. Viemos para cá com o nosso coração no terceiro ano, segundo ano. No terceiro ano, teve a oportunidade de vir para Rio Grande fazer um estágio pela Junta de Missões Nacionais, que é um dos órgãos da Igreja Presbiteriana, que trabalha com missões plantando igrejas pelo Brasil. Disponibilizei 20 dias das minhas férias e eu não sabia onde ficava Rio Grande. Fui para o aeroporto, entrei no avião, desci em Porto Alegre, peguei o ônibus e vim, então, descer aqui em Rio Grande, fiquei os 20 dias aqui. O que eu não imaginava é que Deus estava despertando ali um interesse. O que menos imaginava ainda seria que eu voltaria exatamente a gente, para mim, pelo menos, porque no último ano, desde o terceiro ano, fazer o estágio, me aproximei muito da Junta de Missões e eu nunca tinha olhado assim numa maneira, pensado na possibilidade de ir para um campo missionário. Até então, eu voltaria para o meu presbitério e permaneceria então na minha região. E foi quando eu comecei a não me ver mais, né, na minha região. Comecei a se imaginar aonde agora. E aí eu olhava para o mapa do Brasil, que é bem grande, para onde? E aí o interesse era, olhava para o sul, e de maneira especial o sul mesmo, que nós tivemos uma oportunidade, quem sabe, na época de ir para Santa Catarina, e acabamos não. E nosso desejo era Rio Grande do Sul. E nós colocamos em oração diante de Deus, e aconteceu. Não sei. Não, a sua internet, cara, não sei tá se vocês bem estão ruim. me captando bem Agora aí, pessoal. tudo. Ixi. Caiu tudo, gente. Vamos aguardar o reverendo Márcio. Tava já com um probleminha na internet. Voltou? Voltou. Você tá usando Não a sua sei se é o meu Wi-Fi ou não. Você tá usando o Wi-Fi ou tá usando o 4G do celular? Eu tô no Wi-Fi. Tá. Márcio, e quais as dificuldades de plantar uma igreja em Rio Grande? Uau. Aqui o trabalho já existe há algum tempo, né? Não sei o quanto é similar ou não, mas o grande desafio aqui em Rio Grande, por um lado, é uma bênção que muitos irmãos acabam vindo e dando apoio, irmãos que têm condições.
são os irmãos da Marinha, a base bastante grande da Marinha. É um contingente com mais de 5.000 pessoas. Então, são 5.000 soldados, mas se você contar aí os familiares, passa desses 5.000, chega a quase 10.000 pessoas, que é o tamanho para a gente de algumas cidades. O desafio é exatamente esse encontro de culturas. Você tem pessoas que vêm do Nordeste, você tem pessoas que vêm do Rio de Janeiro, e mistura-se com a cultura local. E é um desafio, porque querem ver o trabalho crescer, querem ver o trabalho prosperar. E aí entra a dificuldade na comunicação do Evangelho, que é entender a cultura local, que a igreja no Rio Grande do Sul não é, já te dou a palavra, só pedir, não é como no Rio de Janeiro, não é como é talvez na Bahia, no Nordeste, em alguma região. Você pediu a palavra? O que Deus colocou no seu coração, Márcio, para trazer para nós hoje à noite de devocional? Que Deus colocou na área? Para a devocional dessa noite. Eu pensei a respeito de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Uhum. Pode falar, fica à vontade. Ah, tá. E aí é essa dificuldade de compreender. É lógico, a mensagem do Evangelho não muda. O que muda, de repente, e logicamente acaba mudando, é a forma como você comunica. Um exemplo muito simples, que quem trabalha vai entender muito fácil. Quem é pai, né, tem filho, entende muito fácil. Você pode ensinar o aluno a contar 2 mais 2 mais 1, que é igual a 5. 1 mais 1 mais 1 mais 3 é igual a 5. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 5. A forma como você vai fazer isso interferir no resultado e não vai interferir no conteúdo. É a metodologia que é diferente. E às vezes nós que acabamos tendo um tempo de igreja, nós acabamos nos viciando, pegando alguns costumes, alguns hábitos, e nós temos dificuldade de se reinventar novamente. Nós nos engessamos naquela forma. E é por isso acabamos achando que nós conseguimos falar do Evangelho. Aí quando alguém aparece com uma forma diferente, infelizmente a gente acaba travando naquilo. Então é um desafio muito grande pensar no evangelismo, para mim, ainda mais para a gente que é de fora, diferente talvez, como diferente do pastor Rodrigo, que é gaúcho, que entende a cultura do Rio Grande do Sul, e entender como conseguir comunicar com o povo daqui. E com isso, levar os irmãos que vêm de fora, o trabalho da Marinha, do Exército, também a cidade, que infelizmente, por causa dos desafios, diferenças culturais, alguns acabam tendo dificuldade com isso, a amarem a cidade e conseguir comunicar o evangelho sem comprometer o conteúdo. Então, para a gente, assim, Desculpa, pode... Não, a devocional que Deus colocou no seu coração pode trazer para nós? Sim. O capítulo 1 do Evangelho de Marcos, vou ler aqui na atualizada, versículo 14 e 15 nos diz o seguinte: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós temos, por muito tempo, ou nós temos o hábito, às vezes, de dizer às pessoas assim: creia no Evangelho.
e a mensagem não está completa. Temos uma dificuldade muito grande de compreender o que é evangelho, porque o contexto que nós vivemos é multicultural, multirreligioso, cada um tem a sua interpretação. Você tem o evangelho segundo o espiritismo, você tem o evangelho segundo fulano de tal interpretou. Então nós precisamos ver o que é evangelho à luz das escrituras. E a mensagem do evangelho não é só crer no evangelho e continue da mesma forma. O grande desafio que nós temos é mostrar o evangelho na sua totalidade. E quando ele fala de ser arrependido, ele está falando de má notícia, que alguma coisa aconteceu lá atrás. E existe a má notícia, e a boa notícia é o evangelho, e o evangelho anuncia uma pessoa que é Cristo Jesus. Então isso é extraordinário, e essa mensagem continua atual para nós ainda hoje, essa transformação, e essa mensagem que Cristo trouxe de transformação de vida, ainda continua valendo, é o mesmo evangelho, o evangelho contido nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, e é ele que continua transformando a vida de pessoas. É isso que eu queria deixar. Se eu puder deixar a indicação de um livro. Pode. Tem um livro que se chama O que Fizeram de Nicholas Sparks, se não me engano. É um livrinho de umas 100 páginas, 120 páginas, fala muito sobre isso, a respeito do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que fiz o Evangelho, perdão, é o título do livro. Nicholas Sparks. Márcio, hoje, quais são os pedidos de oração, quais são os desafios que a Igreja Presbiteriana de Rio Grande tem e quais são os pedidos de oração e desafios que você também tem? O desafio como igreja, nós conseguimos formar uma liderança local sólida, e quando eu digo sólida, pessoas mais que possam abraçar a causa do Evangelho, e não sejam pessoas que venham de fora, que abracem, e o tempo que elas permanecem aqui, que elas carreguem, não, mas estamos com um grupo de 4 pessoas fazendo um discipulado mais profundo na sexta-feira, então que sejam essas pessoas abraçarem a causa, sejam gaúchos a levarem, a amarem a igreja e a levarem a causa do Evangelho. Nós estamos com um plano de construção, a Junta de Missões participar da construção do templo. Então, provavelmente, essa semana, eu e o arquiteto, nós estejamos nos articulando quanto à prefeitura para darmos entrada, tanto na prefeitura quanto nos bombeiros. Que Deus possa estar nos abençoando nesse aspecto e possa estar abençoando a Junta de Missões, que haja vista nessa pandemia e construir com os recursos limitados. E como pastor, que Deus possa dar sabedoria, Deus possa dar coragem e continuar com o trabalho sempre, a estratégia de como conseguir cuidar do rebanho dele da melhor forma, cuidando, dedicando tempo e conduzindo em todas as coisas. Amém. Márcio, aqui na igreja a gente tem um costume, sempre que as pessoas estão aqui conosco, nós assumimos o compromisso de estar orando pelo pastor que está conosco e pelo seu ministério, assim também como eu vou pregar nas outras comunidades. Então eu queria que a gente fizesse isso agora de maneira real. Então você orasse pela igreja de Pelotas, pelos desafios da nossa cidade, e depois que você orar, eu vou estar orando também por Rio Grande, pelos desafios que você colocou. Tá bom? Vamos orar? Você começa, Amém. depois eu oro. Senhor, eu quero colocar, Deus, a vida do pastor Rodrigo na tua presença, Pai. Assim como também o conselho dessa igreja, tanto diáconos como líderes de ministérios, das mulheres, líderes de ministério, Senhor, do louvor, em todas as áreas, ó Deus, ministério infantil, escola dominical, que eles possam amar de verdade ao Senhor. Senhor, que esse amor ao Senhor possa ser refletido, ó Deus, na prática e na dedicação no trabalho, demonstrando, Senhor, uma vida em comunidade, ó Deus, expressando o teu amor através da vida dos irmãos, ó Pai. Senhor, dê sabedoria
sabedoria e entendimento para que a igreja de Pelotas possa alcançar cada vez mais pessoas, ó Pai. Que a igreja de Pelotas que ela seja instrumento do teu reino, que ela possa ser referencial nessa cidade, ó Deus. Que as pessoas, com o tempo, que as pessoas, os órgãos públicos, sejam as autoridades públicas, as pessoas que estão à volta dela, ainda que elas não frequentem, mas que elas possam dizer para essa comunidade: que bom que vocês estão aqui no nosso meio. Guarda, sustenta, ilumina, dá ânimo, traz do quanto é bom te servir, do quanto é bom ser salvo em Cristo Jesus, e que essa alegria possa comunicar às pessoas. É o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e construído, Deus, nos nossos dias. Guarda, Deus, o nosso coração, nos livra, Deus, para não pecarmos contra o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida do reverendo Márcio. Guarda o seu coração. Guarda, Deus, a sua esposa também. Que o coração deles, Deus, seja sempre pastoreado pelo Senhor. Guardados, Deus, por Cristo, para que eles sejam bênção, Deus. Bênção nos locais onde o Senhor tem colocado eles. Queremos orar para que o Senhor dê sabedoria a ele, dê estratégias também para o seu ministério, para que ele possa cumprir, Deus, o propósito pelo qual o Senhor o levou até a cidade de Rio Grande, que é o propósito, Deus, de evangelizar essa cidade tão próxima de nós e que carece tanto do Evangelho de Cristo Jesus. Queremos orar, Deus, também, clamar ao Senhor, Deus, pela igreja de Rio Grande, para que o Senhor avive aquela obra, avive aqueles irmãos, preenchendo eles com teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, desafiando, Deus, eles dia após dia a cumprir, Deus, o propósito da igreja, Deus, que é evangelizar aquela cidade. Guarda, Deus, como o Márcio colocou, essa questão da reforma do templo. Deus, dá sabedoria a ele, Deus, nas gestões dos projetos. Dê a ele também, Deus, sabedoria, Deus, na gestão, Deus, para que tudo seja organizado, Deus, de uma maneira que glorifique o Senhor naquela cidade. Quero orar, Deus, também pelas pessoas que nos assistem, por cada casa, cada lar que nesse momento parou um pouco para estar conosco, ouvindo, Deus, a Tua palavra, ouvindo, Senhor, Deus, dos desafios dessa igreja irmã nossa. Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre todos e nos dá uma noite abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Márcio, últimas palavras para se despedir do pessoal? Rapidinho. Queridos, fiquem sempre firmes com o Senhor. Nós estamos vivendo um momento único. Diante de um momento como esse, o nosso coração pode se atemorizar. Mas nada está fora do controle da mão do Senhor. A igreja está onde está porque o Senhor está cuidando da vida dela. Que o seu coração possa se firmar nele. Que o seu coração não fique atemorizado, mas que você possa buscar a presença do Senhor e você possa aproveitar essa oportunidade de falar a razão da esperança, possa falar a razão e o motivo da sua paz, possa falar da razão do otimista diante da vida, que é Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Márcio, pela presença. Deus abençoe você, abençoe o seu coração, o seu ministério, a sua igreja. A você, meu irmão, que esteve conosco também, Deus abençoe você, a sua família. Guarde o seu coração. Aquilo que eu tenho falado sempre nas lives, Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai ser eternamente. Ele está no controle dessa situação. Então, descansa o teu coração no Senhor. Guarde a tua vida em Cristo Jesus, para que em tudo Deus seja glorificado nesse período. Porque na próxima sexta-feira, nós também vamos ter a presença aqui do reverendo Paulo Foltran, da igreja de Carazinho, falando um pouco sobre os desafios que Deus tem dado àquela igreja ao norte do nosso estado, e eu quero convidar você para estar conosco. Deus abençoe você, nos laços do amor do crucificado. Até a próxima. Tchau, tchau, Márcio. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe. Um forte abraço.